Porque o que estava falando Bilbao finalmente que era o peso da doutrina católica na vida cotidiana e na vida privada das pessoas, actuava como existe a palavra jugo? Jugo, como actuava como um mecanismo de coerção permanente, não? Que reproduzia dinâmicas de subordinação. Assim, ele é muito audaz, não? Quando ele fala, bom, assim como existe o Papa, existe o marido. O Papa, sostenido na hierarquia eclesiástica, estabelece um jeito de pensar e domina, de cima para baixo, a forma em que as pessoas concebem o mundo que habitam. Essa mesma lógica de hierarquia se aplica na vida privada, a figura do marido e da mulher que se deixa dominar, porque a quem confia suas penas, suas tristezas, a um sacerdote, a um cura. Então a igreja finalmente invade. E ele também mexe com as figuras de Jesus, de São Pedro. Então imagino que era isso nessa época. Bilbao, uma personagem super interessante por se alguém quer trabalhar no futuro. Tem uma compilação de todas suas obras, todos os seus escritos, em um só volume, assim, bem gordão. E se alguém interessa, eu posso passar. Só lembrando que na Biblioteca Ayacucho, que está digitalizada, tem textos do Bilbao disponíveis. Legal. Bom, a geração, então, do 42, o que faz é abrir caminhos desde o campo das polêmicas culturais, artísticas, tudo em prol do câmbio, do qual eles ainda não podiam participar porque estavam nos governos conservadores. Mas esses governos terminam sendo debilitados porque seu argumento de que o governo tinha que ser muito forte, muito centralizado, já não se sostenía por si mesmo, não? Assim como também não se sostenía a predominância que o poder clerical continuava tendo. Então, começam a decair e se estabelece, então, um novo período conhecido como a República Liberal, onde são governos justamente dessa área os que chegam ao poder. A República Liberal, então, aproximadamente 1859, 1891. Esses governos radicais estabeleceram mudanças fundamentais que são, por um lado, mudanças no ordenamento constitucional e jurídico da República. Conseguiram debilitar as prerrogativas do poder presidencial, fortaleceram o Congresso e ampliaram o direito ao sufrágio. O sufrágio era censitário, mas, é decir, quem participava era quem acreditava a renda. Em 1878, isso mudou e foram finalmente integrada a população masculina que sabia ler e escrever. Se aprovam também leis laicas, que acabam com a supervisão da igreja sobre os registros de nascimento, de mortes e de matrimônios. Agora, eu me vou deter no último presidente da era liberal, que é José Manuel Balmaceda. Outra figura também super controvertida na história do Chile do século XIX. Por quê? Porque ele gera muitas reações, inclusive na historiografia atual, sobre a importância que teve na construção de uma república, uma nação realmente moderna e modernizada. Não? Também sua personalidade era bastante assim, interessante, porque alguns diziam que era muito autoritário, era muito personalista, outros falavam que realmente ele tinha um jeito diferente de fazer política. Não? Mas seu governo acaba tragicamente com a Guerra Civil de 1891, onde os esforços liberais de modernizar a nação finalmente também se veem frenados, se veem paralisados por o accionar de uma élite já muito mais reacionária. Agora, quem é esse José
Manuel Balmaceda. Algunos plantean que era un visionario, otros plantean que efectivamente es un gestor de mudanças necesarias para conseguir un desenvolvimiento industrial en la República. Y yo acho interesante a reflexão que faz un historiador chileno que se llama Rafael Sagredo, não? Que ele fala que o mais característico de Balmaceda é que ele propõe uma redefinição da atuação pública, não? De um presidente nesse contexto de modernização da nação, de incipiente modernização. É um novo estilo de fazer política, que nasce da exigência de avançar nessa senda do progresso que já havia superado, não, os desafios do liberalismo de começo do século XX e agora tinha que incrementar a riqueza, não, e assegurar os mecanismos de produção da nação. Isso em que contexto? No contexto de que no século XIX, nas últimas décadas, Chile estava experimentando um ciclo de muita riqueza, producto da explotação do salitre. Chile era considerado nesse momento um país rico, não? E as possibilidades das finanças do país fizeram que Balmaceda assumira dois projetos muito ambiciosos. O primeiro era um plano de obras públicas que tinha como máximo emblema a construção de um ferrocarril que recorrera de norte a sul o país e melhorar a educação pública primária no Chile. A estrada de ferro. Sim. Esse novo jeito de fazer política do que fala Rafael Sagredo tem que ver com um presidente que, se bem tinha muita autoridade, era muito enfático, estava muito presente também, recorria Chile de norte a sul. Ele chegava até as populações mais afastadas, compartilhava com o povo, então era muito próximo, a cidadania gostava muito dele. Na Guerra Civil de 1891, ele se suicida, ele morre, é o primeiro mártir assim, da causa considerada mais progressista, como se lo conhecemos agora, com um sentido mais politicamente radical, não? E ele se transforma em uma figura do imaginário popular. Todo mundo fala, nossa, ele morreu, e morreu por quê? Porque ele queria construir uma nação melhor. Agora, a gente poderia falar, bom, que tem de ruim que ele quisera modernizar o país, construindo ferrocarril, modernizando a educação pública. O problema é que a oligarquia nacional estava também muito influída por os interesses ingleses que participavam da explotação do salitre. Então, essa oligarquia começou a ver que o Estado estava se transformando, não, em uma figura invasiva para seu próprio projeto e seus próprios interesses individuais. Frente a isso, a crise política se gatilla, se detona no ano 91, não, quando o Congresso não aprova a lei de presupuesto que tinha Balmaceda, não, e ele, de um jeito também bastante audaz, dá por aprovado um monto do ano anterior e se declara como única autoridade do país. Os blocos não, se extremam, é uma guerra civil que convoca a toda a sociedade. É muito sangrienta, muito terrível. Se fala que a única grande guerra civil que existiu no Chile, se bem tinham conflitos armados durante o resto do século, é essa guerra, precisamente, a que envolve o tecido social em sua totalidade. Agora, quem ganhou nessa guerra? A oligarquia mais conservadora novamente, não? Estabelecendo-se um novo tipo de regime político que é conhecido como a República Parlamentaria e que vai continuar no século XX, mas que aí eu não vou falar porque isso é para outro curso, mas as represárias dessa élite contra todos os partidários de Balmaceda e todos quem defendiam um processo de modernização nacionalista foram muito fortes. Saqueos, não, ameaças de fuzilamento,
encarcelamento, exílio. Foi um momento muito triste para a história do Chile. Agora, eu falava aqui uma figura controvertida, porque alguns falam que é simplesmente um autoritário, não, um tirano, outros falam não, que é quem queria efectivamente modernizar a nação, desde princípios nacionalistas, confrontando o imperialismo inglês. E aí acho interessante a visão de um historiador marxista chileno, Hernán Ramírez Necochea, que fala que o que finalmente tem detrás da Guerra Civil do ano 91 é uma luta entre um projeto de país encarnado no presidente Balmaceda, de corte industrialista, nacionalista e com uma forte inversão do Estado na economia e os interesses do capital inglês e a oligarquia tradicional, que finalmente defendiam interesses próprios, não? Então a historiografia também tomou parte dessa disputa, defendendo a labor de Balmaceda no que é a modernização socioeconômica do país. Por quê? Porque o programa liberal, enquanto secularização, avanço na educação, institucionalidade, já estava avançado. O que cabia depois ao liberalismo do final do século XIX era a modernização socioeconômica. E Balmaceda, uma das coisas que resulta característica é que contou com o apoio dos setores populares, não? Desses setores populares mais organizados em agrupações, não propriamente partidistas, mas sim de colaboração, e também com membros do movimento popular organizado. E aí eu vou tomar o último tema de minha fala, que são justamente os setores populares na história do século XIX. Se bem a élite ilustrada estava dirigindo todo o processo desde acima, também havia um projeto popular que estava nascendo desde baixo, não? Agora aqui acho interessante fazer uma menção a propósito do que fala uma historiadora, Maria Angélica Yáñez. Toda a bibliografia que eu estou mencionando eu tenho impressa, então eu posso deixar aqui para que circule. E ela fala que é importante fazer uma menção a respeito aqui o que se entende por popular, não? E para isso ela fala que o popular, especificamente na América Latina, foi pensado nas décadas de 1970 a 1980 como uma realidade mais complexa, não? A respeito ao conceito de classe, que só incluía aqueles setores que haviam conseguido um nível de consciência política. Por quê? Porque se os historiadores, especificamente os historiadores da nova história social chilena, queriam pensar um movimento popular, era muito difícil, porque não tinham um proletariado moderno, industrializado, como se tem, sei lá, na Europa, na Inglaterra, não? Nos países que viveram uma revolução industrial temprana. Então, como pensar o popular no caso do Chile e também extensivamente no caso da América Latina, justamente desde a pluralidade de lo que es lo popular, ¿no? No se puede hablar de lo popular porque estamos reduciendo, esencializando uma categoria de análisis, asumindo que o popular pode ser o popular urbano, o popular campesino, e também adicionando categorias como são a categoria de raça, sexogenérica, ¿no? Etária incluso, pero que diversifican una experiencia de subordinación. Y esa experiencia de subordinación, en el caso chileno, yo también diría en el caso de los países que vivieron la liberación de la monarquía española, incluye aquellos sectores que adhieren de alguna forma a esa experiencia de despojo, a esa condición de vencidos producto del régimen colonial. ¿Cuáles fueron los primeros que caben en esa concepción? Los indígenas, ¿no? Pero además, todos aquellos sectores sociales que entran en la noción de lo que se consideró como un povo. Un povo, entre aspas, porque es una denominación que hegemoniza una diversidad de experiencias, más que comparte también esa característica, ¿no? de expropiación
no solo de sus bienes materiales, ¿no? de sus ferramentas de vida, sino también de su experiencia histórica. Los povos colonizados não têm história. Então, uma das coisas que queriam fazer os historiadores da nova história social era dar uma história àqueles que não tinham história, porque haviam sido olvidados por as narrativas oficiais e haviam sido olvidados pelas narrativas marxistas, porque não eram proletários propriamente tal, no sentido da industrialização moderna. Vasallos da coroa, mestizos transhumantes, peones, campesinos pequeños, que tinham pequeñas propriedades, sei lá, conjunto de pessoas que estavam confrontando, não, a construção de capitalismo temprano no Chile, que tinha uma missão específica para eles, que era a proletarização. Então, esta historiadora o que faz é reconhecer a origem desse povo na experiência da dominação colonial, mas complexizar sua composição com os outros integrantes, né, da experiência da dominação que conviveram na sociedade do século XIX e que depois, com outras características, a gente pode encontrar no século XX. Agora, uma das características desse povo associado ao popular, que a gente estuda na nova história social chilena no século XIX, é que é um povo que resiste. Não? Também há uma interpretação política dessa visão, uma interpretação política da historiografia chilena. No caso de Maria Angélica Yanes, Julio Pinto, que também vou citar, Sergio Grés, são historiadores que em seu momento foram militantes, não, da esquerda chilena. Então tem também aí compromisso com a geração de conhecimento militante e comprometido com uma causa política. Não? Então se trata de povo que resiste. De onde resiste? Considerando que os mecanismos de subordinação eram muito fortes, através da cultura. Não? Povo que resiste no plano da cultura e que, se a gente valoriza essa resistência, só pode compreender que povo que se constitui em uma dialéctica, uma relação dialéctica, que é justamente a dialéctica da conquista e a resistência. Uma conquista que primeiro foi desde os agentes da colônia, depois foi desde os agentes do Estado, depois dos agentes do empresariado, mas é uma conquista permanente a la que eles resistem de diferentes jeitos. Não? Tem jeito mais cotidiano, mais permanente, mais invisível, em alguns casos, que é o plano da cultura cotidiana, e tem outros planos de ação, que é o plano da organização política, que a começo é bem primária, mas que ao correr do tempo, finais do século XIX e já com certeza no século XX, adquire uma dimensão bem específica para o que é um movimento popular no Chile. Bom, no campo econômico, social, essa dialéctica da dominação-resistência se expressa na proletarização, que começa já tempranamente, podemos pensar na década dos 80, 1880, mas as dinâmicas de despojo para que a proletarização fosse possível começaram muito antes. E que não só afetou aqueles que tinham terras, pequenos campesinos, não, mapuches, indígenas em geral, através primeiro da encomenda, depois da erradicação da propriedade coletiva da terra, sino que também a população mestiça. No caso do Chile, a mestiçagem foi um processo muito profundo, não, que implicou a criação de uma população com características que têm que ver com a herência da cultura espanhola e a herência da cultura indígena, fundamentalmente, porque a imigração não vem de outros países ou de outras zonas geográficas. Se bem tivemos na zona norte imigração oriental,
especificamente chineses, japoneses, foi muito menor em comparação, por exemplo, ao que aconteceu com o caso de Brasil ou Argentina. Não? Então, a população mestiça é fundamentalmente o produto da mistura da população espanhola, que chegou ao Chile, uma população masculina, e a população indígena feminina da região chilena. Então, essa população mestiça que ficou igualmente subalterna frente às figuras do poder, que o que já estavam sendo desde o começo do século XVI, os indígenas. Ou seja, são figuras que ficaram fora do ordem de ascenso social, não? Ficaram marginadas. A característica dessa população mestiça pobre, que integra esta noção do popular, que a nova história chilena ha estudado para este século XIX, é que é uma massa flutuante, não? Que nessa dialéctica da resistência demorou bastante, tardou bastante em ver sua força de trabalho. Finalmente participou da lógica forçada do capitalismo, mas foi difícil. Se vocês estudam os periódicos do século XIX chileno, uma das principais demandas dos industriais, do empresariado, era que a população urbana era quase impossível de domesticar. O sea, não conseguiam chegar cedo ao trabalho, recebiam seu salário e iam embora, trabalhavam por períodos curtos. O sea, o processo de asalariamento foi bastante difícil para estabelecer como uma lógica sistêmica. Outra coisa também que, para profundizar o tema do popular, e que caberia perguntar, se estamos falando que a élite ilustrada tinha um projeto político, não? Claro, que era a construção do Estado, com uma institucionalidade, que era a república, não? E com uma matriz de pensamento, que era a republicana liberal, estamos também em condições de perguntar, os sectores populares tinham um projeto durante este século? Tinham um projeto tras a missão de construir um Estado como participaram? Quais eram suas demandas? Não? E aí, novamente, temos uma divergência na historiografia chilena e que parte da concepção de projeto que a gente pode ter. Não? Se temos uma concepção de projeto ilustrada, moderna, que vê a política só como disputas institucionais por conseguir o poder, provavelmente pode-se falar que não tinha um projeto popular no Chile no século XIX. Mas a história social no Chile plantea que esse projeto efectivamente sí existió y se ve como una expresión da crítica, que estos sectores estabeleceron ao poder, ¿no? Y que esteve siempre acompañada de un movimiento dirigido a producir un cambio en distinto orden de cosas. A veces un cambio en cuestiones cotidianas que afectaban sus condiciones de vida y en otros momentos cambios que apelaban directamente ao poder, personalizado, orgánico, pero que apelaban ao poder en sus distintas expresiones. Ahora, este proyecto popular, según ha establecido la nueva historia social chilena, es un proyecto que sintetiza a resistencia, como yo ya falei, y una lucha por la democracia. Es un proyecto eminentemente democrático. O povo había ficado fora, ¿no?, da construção dessa nação, porque era um povo considerado incivilizado, sem capacidade de participar da questão pública por ser irracional. Era um projeto, então, da élite que poderíamos denominar antidemocrático. O povo, por contrário, estava pedindo a democratização, não, da república e de sua participação na esfera pública. E tem duas dimensões fundamentais esse projeto, de resistência e pela democracia. Luta cotidiana por impedir a proletarização, pero entendida essa luta como um questionamento ao lugar que o sistema hegemônico havia estabelecido para os mais pobres. Ou seja, a única forma de participar na república era sendo mano de obra. Essa é uma coisa que se questiona, não? E quando a proletarização foi inevitável, o que fez o povo foi lutar por suas condições de vida.
resistindo à desumanização, à enajenação. Essa dimensão de resistência, segundo plantea Sergio Grés, historiador também da nova história social, se traduz em certas demandas. Não? No caso, por exemplo, das demandas contra a proletarização, há uma que é bem específica, que é a demanda do artesanato do Chile durante esses anos por a proteção das artes e a indústria nacional, que favorecia isso, as formas de trabalho independente. Então, essa foi uma demanda permanente do povo. Protejam os talleres, protejam as oficinas, não? Incentivem a formação de operários especializados. Outra dimensão desse projeto é que foi capaz de expressar uma linguagem crítica no que é a reivindicação de cidadania, em la dimensão de conseguir que fosse mais democrático, sua participação, não, do povo em la república que se havia construído. E, por exemplo, uma demanda clave nesse sentido dos setores populares foi que a abolição da participação na Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um tipo de polícia republicana que se havia estabelecido como paralelo ao exército, justamente para evitar caudillismos e que o exército se revolucionaria. Mas os mais pobres tinham que participar baixo uma modalidade de voluntariado por um longo período de sua vida, recebendo quase nada, por lo mesmo ficavam muito obstaculizados com a possibilidade de trabalhar, não? E sua economia também virava nada. Então, os mais pobres tinham que participar dessa Guarda Nacional, não? Tinham que ser policias da cidade, e essa foi uma das reivindicações que eles mais exigiram.